Bem, como se usa o call aqui no HTML dentro de um row? Tem uma imagem que eu fiz aqui, para você entender que o row é a classe de criação de linha e o call as colunas, que é bom que ela fique sempre dentro de uma classe linha, tá? Olha, quando você usa o div call, é como se ao colocar o row você tem 12 colunas. Se você coloca uma classe call, essa classe call ela tem o tamanho de 12 colunas, mas é uma coluna só. Se você colocar dois div call, você vai ter duas colunas e cada coluna equivale a 6 colunas. Por isso que esse número 12 foi escolhido, porque ele tem essa divisão onde você consegue manipular mais divisões inteiras. E é possível que essas colunas possam ser também de tamanhos diferentes. Vamos fazer um teste na nossa página. Eu tenho esse parágrafo e eu vou pegar uma imagem. Eu tinha comentado, e aqui nós vamos usar esse pexels.com, que é um site onde você pega imagens gratuitas. Vou pegar aqui uma imagem qualquer, Fusca, e vou salvar essa imagem personalizada um tamanho razoável. Vou colocar ela do tamanho 300 por 300 pixels. Baixar no tamanho selecionado. Vou colocar o nome dela de Fusca e vou jogar lá para o meu src HTML. Salvar. Ok. Aqui, eu tenho essa coluna e o resultado é esse. E se eu colocar mais um div call ao lado? Então, eu tenho esse parágrafo e eu vou colocar aqui um outro call, div call. Então, você vê que na linha eu tenho uma coluna e outra coluna. E agora vem o comando de inserir imagem. É o img src fusca.jpg, que é a imagem que eu peguei. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, tá aqui, eu tenho o Fusca e eu tenho o meu parágrafo. Repare que tem um espação aqui. Isso porque, como eu tenho uma coluna e depois outra coluna dentro da linha, cada uma dessas colunas possuem o tamanho de 6 colunas, tá? Bom, eu posso fazer algumas coisas para que eu formate da melhor forma essas duas colunas. Por exemplo, eu estou vendo que é melhor que tenha um parágrafo com espaço maior do que a própria imagem. Então, eu posso colocar aqui, call 4. O que isso significa? Call-4. Que ao invés dessa coluna ter 6 colunas, automaticamente, como eram duas call, ele está falando que é o seguinte, aqui tem 6, aqui tem 6. Mas se eu estou informando que esse call ele identifica 4 colunas, automaticamente esse call vai ficar como 8. Se eu colocar 8 aqui, ok. Se eu não colocar, é a mesma coisa. Ele vai contar como 12 colunas. Vamos ver como é que ficou. Aí, já deu uma chegada para cá, porque o div call 4, ele está desse tamanho, e o outro div call, que eu não coloquei, ele ficou como 8 colunas. Tá? Na verdade, não é nem coluna, né, gente? É o tamanho como se fossem 8 colunas. E aí você pode brincar, né, entre aspas, utilizando mais calls para você ver o que significa tudo isso aí. Só um exemplo mais simples aqui. Vou colocar uma coluna aqui e vou falar que o tamanho dela é 1. E dentro dela, só vou escrever a palavra teste. Bom, se essa é 1, se essa é 4, essa aqui vai diminuir, né? 1 mais 4, 5. Para chegar a 12, ela vai diminuir uma coluna. Olha lá, deu uma apertadinha, essa coluna tem o tamanho de uma coluna.
Se lá embaixo, depois desse div, eu colocar um outro div call e vou falar teste também, e vou colocar o tamanho dela de 1, apenas a coluna que não tem nada, ela vai pegando os valores. É bom que você não tenha dois calls dentro da combinação sem nada, porque ele vai dividir. É bom que você coloque de tal forma que sempre a soma de tudo dê 12. Então, ela vai dar uma espremida aqui, ó. Olha lá. Olha onde é que está o teste. Só para a gente, nós vimos uma parte, né? Mas só para eu pegar esse div aqui onde está o teste, vou colocar um CSS aqui, ó. Style, background color. Eu vou colocar uma cor bem cintilante, né? Para a gente ver como que fica a coluna. Aqui, ó, como é que está a coluna aqui, ó. Tá vendo que tem a margem, né? Com a diferença. Essa aqui também, ó. Vou colocar um background color aqui, só para eu ver. Vou colocar um green aqui. Olha lá. Então, aqui eu estou vendo uma coluna. Aqui eu tenho 4. Bom, então eu tenho 6. E essa aqui ficou com um tamanho de 6 colunas. Então, é dessa forma que a gente trabalha com as colunas, tá? Dentro de um row. Claro que se você precisasse de criar mais alguma coisa abaixo disso, então o que você vai fazer? Criar uma nova linha. Então, ó, esse div aqui, ó, se eu clicar nele, eu estou vendo de quem ele é, ó, div class row. Então, abaixo dele, eu vou colocar uma outra linha. Vamos colocar um BR para poder dar um espaço, né? Vou colocar a classe linha. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Div call. Vamos colocar aqui primeira. Vou colocar uma cor background color. Vou colocar um red. Vou colocar uma outra coluna. Reparem, tá, gente, que isso aqui acontece demais com os meus alunos. Colocar um call dentro do outro. Não pode. Claro, você pode, se você quiser, dentro de uma coluna, criar outras colunas. Mas do jeito que está aqui, ó, sempre as colunas são independentes, ó. Barra div div, barra div div. São independentes, tá? Então, background color. Opa, style. Background color. Vou colocar aqui um blue. Vamos ver como é que ficou aqui embaixo. Então, tá aqui, ó. Primeira, segunda. Nossa, eu vou precisar de colocar uma imagem na primeira, um texto na segunda e uma outra imagem na terceira. Então, você vem aqui, ó. Div call. Vou colocar aqui imagem 2. No lugar de primeira, eu vou colocar imagem 1, e aqui vou dizer que eu preciso de um parágrafo. E aí, só para a gente ver, ó, style background color. Vou colocar aqui um gray, que é um cinza. Bom, eu não coloquei nenhum tamanho, então todas as três estão do mesmo tamanho. Mas esse parágrafo precisa ser maior, ok? Então, esse parágrafo, ele vai ter um tamanho de 8. Então, cada uma das outras duas calls vão ficar com 2. Olha lá, ele mesmo faz esse cálculo. E aí, gente, é isso aqui que é interessante. Toda vez que fizer qualquer tipo de digitação, inserção de imagem, procura fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser uma coisa, vamos dizer, o arroz com feijão do HTML com Bootstrap. Normalmente uma section, div.container, div.row e dentro do row as colunas. Isso aqui normalmente
é o padrão para você criar um bloco de formatação de conteúdo de HTML usando o Bootstrap. Ok?